Graça e paz para com todos aqueles que participam dessa oportunidade de estudo da palavra do Senhor. E esses estudos na carta do apóstolo João, e hoje nós temos o privilégio de estudar o capítulo 5 de 1 João. 1 João 5, versículos 1 a 12. 1 João 5, versículos de 1 a 12. E o texto é muito importante do ponto de vista teológico, e nós vamos ler, orar e meditar nesse texto. O texto diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes em um. E num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que Deus abençoe esta palavra para encher a nossa mente, o nosso coração de fé no Senhor Jesus. Vamos orar. Agradecemos a Ti, Senhor nosso Deus, pela Tua palavra maravilhosa, que fala ao nosso coração, que nos ensina, que nos orienta, que faz com que nós tenhamos a nossa fé aumentada dia a dia. Agradecemos o Teu cuidado para conosco, agradecemos as pessoas que estão participando conosco, as que participarão depois pelo YouTube, que a palavra do Senhor alcance os corações e abençoe a vida de cada um. Agradecemos pela tua igreja, pelo teu povo, agradecemos pela vida dos nossos líderes, dos nossos pastores,
pedimos que eles tenham crescimento em sabedoria, em discernimento, para guiarem bem o teu povo, aquele povo que o Senhor tem deixado em suas mãos. Obrigado, Senhor, por esta operação do teu Santo Espírito de nos fazer compreender a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Estamos no final praticamente da carta de João, né? Restam apenas, depois que nós terminarmos esse texto de hoje, restarão apenas 9 versículos para encerrarmos a carta. Mas nós queremos pensar nesta oportunidade, naquilo que o apóstolo João está dizendo aqui, naquilo que ele está mencionando neste momento. Mas antes nós vamos fazer uma pequena recordação de algumas coisas que ele disse. Neste momento, o apóstolo João está chegando ao final de sua carta e ele estava preocupado com alguns fatos, preocupado com os falsos mestres que estavam ensinando falsas doutrinas e negavam também a encarnação de Jesus, encarnação do Verbo, negavam também a existência do pecado, negavam também que Jesus Cristo iria morrer, né? Porque o Verbo não morre, o Verbo é eterno. Então, aquele que morreu na cruz não era verdadeiramente o Verbo, mas era alguém que ocupou apenas o lugar do Verbo ali, né? Jesus de Nazaré era um homem comum, não era a encarnação do Verbo. Então, eles negavam também a existência do pecado, afirmando que não havia necessidade de transformação moral. O que eles queriam dizer com isso? Que o pecado era um desconhecimento da verdade, que na medida que as pessoas fossem conhecendo a verdade, elas deixariam de fazer as coisas erradas. Portanto, não precisava de perdão para pecados, porque o pecado era motivado por ignorância. Quanto mais sabedoria as pessoas tivessem, mais elas sairiam dessa situação de ignorância. Paulo se deparou com essas pessoas também em Corinto, quando ele disse que a sabedoria humana, a sabedoria do homem, é loucura para Deus, mas Cristo é a sabedoria de Deus. Então, o apóstolo Paulo já também se deparou com essa situação em Corinto. E aqui João está lutando contra essa ideia de que não há pecado, e o pecado é apenas um desconhecimento, que não é preciso pedir perdão de pecados, afirmando que não havia necessidade, então, de transformação moral, ou seja, não há necessidade de mudar de vida. Você pode crer em Jesus Cristo, seu espírito estará salvo, e o seu corpo vai ser destruído, porque eles não acreditavam na ressurreição corporal. Então, essa matéria seria destruída e só as almas seriam encaminhadas para um mundo superior. Não era nem o céu, um mundo superior. Então, essa situação é que João está se levantando contra. Também João fala da prática do amor. Ele diz que entre os irmãos deve haver uma prática constante de amor. E visto haver nas igrejas também elementos dominadores. Por que João
tem que falar da... Por que João tem que falar da prática do amor? E ele tem que falar da prática do amor entre os irmãos, porque havia pessoas na igreja, naquela época já, que queriam ser donos da igreja, queriam que a igreja fizesse aquilo que eles queriam, e até tratavam mal os irmãos, e doutrinavam erradamente os irmãos, assumiam posições de ofensa aos irmãos, queriam diminuir aqueles que apresentavam liderança, para que a liderança deles fosse a liderança única naqueles grupos. Então, eles eram dominadores que tramavam o mal contra os irmãos. João está escrevendo essa carta também para combater essas pessoas. E ele nos ensina sobre a obra de Jesus, perdoando os pecados e garantindo a vitória sobre o mundo. É um ensino de João claro nessa escritura, nesta epístola, nesta carta, né? Ensina sobre a obra de Jesus, que é uma obra salvadora, que perdoa pecados, garantindo vitória sobre o maligno. Então, João aqui apresenta uma situação que é presente nos nossos dias. Nós estamos num mundo, não, nós não, mas um mundo jaz no maligno. Nós estamos num mundo que é dirigido por Satanás. A igreja é dirigida por Jesus, os crentes são dirigidos por Jesus, mas o mundo vive em oposição a Deus, em oposição à igreja, em oposição a Jesus, dominados por Satanás. João está levantando esta questão e ele mostra também a completa separação que deve haver entre os crentes e o mundo. Ele mostra essa separação que deve ser marca registrada dos crentes. Os crentes não devem se misturar com o mundo. A completa separação entre os crentes e o mundo é demonstrada de um modo cabal. E isso revela também que o cristão não pode amar o mundo. Por quê? Porque o mundo já está no maligno. Se alguém ama o mundo, olha aqui que João fala, se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está nele. É muito contundente essa palavra, né? É muito forte essa palavra. É uma palavra que demonstra que quem ama o mundo não pode amar a Deus. E quem ama a Deus não pode amar o mundo. E de modo que quando eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu estou morto para o mundo. João fala a seguir dos anticristos. O que são os anticristos? São aquelas pessoas que são dirigidas por Satanás. Ele não está falando ainda do anticristo que virá imediatamente antes da vinda do Senhor Jesus. Ele mencionou esse homem, essa pessoa, mas ele não está falando dele agora. Ele está falando daqueles que vivem na influência dele. Então, ele disse lá que esses anticristos já estão no mundo. E, desde o início do Evangelho, esses anticristos já estão no mundo. E que nós temos que entender que esse sistema em oposição da vontade de Deus, que é, é um sistema governado por Satanás. Mas ele fala também da unção que nós recebemos de Deus. O que é esta unção que nós recebemos de Deus e que nos permite viver na presença de Deus e que está permanente em cada crente? É claro que é o Espírito Santo, né? Que Deus concede
a todo aquele que crê e que passa a habitar permanentemente os crentes. O crente não perde o Espírito Santo. Ele pode entristecer o Espírito Santo com sua conduta, mas se ele for um filho genuíno de Deus, ele tem o Espírito Santo e vai se arrepender, porque o Espírito Santo vai tocar profundamente o seu coração. João ainda demonstra que, como filhos, nós recebemos a natureza santa de Deus. Qual é a natureza que nós temos, então, como filhos de Deus? A natureza dele, do Pai, a natureza santa de Deus. Para sermos filhos, o que Deus deseja é que nós sejamos seus filhos. E revela que os filhos de Deus praticam a justiça. Como que você conhece um filho de Deus? É aquela pessoa que anda em obediência à palavra de Deus e que pratica a justiça. Então, quem não pratica a justiça, segundo João, a palavra que nós já estudamos, é filho do diabo. Quem não pratica a justiça procede do diabo, vem do diabo, é filho de Satanás. E não foi só João que disse isso. Jesus também falou isso aos fariseus. Vós tendes por pai ao diabo. Deus é amor. João está ensinando isso. E quem é nova criatura permanece em Deus e Deus permanece nele. Como é bom saber isso, né? Que nós permanecemos em Deus e Deus permanece em nós. Nós temos Deus e Ele nos tem. É maravilhoso pensar desta maneira. Este crente que tem certeza de que Deus permanece nele e ele em Deus, vive sem temor. O amor lança fora o temor. Esta consciência de que pertencemos ao Pai lança fora o medo. Há muitos crentes que ainda têm medo das coisas que vão acontecer, medo de não ser salvo, medo de perder a salvação um dia e medo de cometer algum deslize. João está dizendo aqui que quem vive como filho de Deus vive sem temor, sem medo, visto que quem é aperfeiçoado em amor não pode ter medo. Se você crê no amor de Deus, se Deus te amou quando você ainda era pecador, imagine quanto mais Ele nos amará, sendo nós filhos de Deus. Paulo fala isso aos Romanos, né? Que Deus nos amou como filhos. Se Ele nos amou estando nós ainda em pecado, se quando nós éramos pecadores perdidos Ele nos amou, imaginem agora que Ele deu seu Filho para nos salvar e nos salvou para si. Deus não nos salvou para tirar nossos pecados. Ele tira nossos pecados, mas Ele nos salvou para ser dele. É um tesouro dele, que Ele vai guardar para sempre como dele, como possessão particular dele. É isso que nós precisamos compreender, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A maior evidência, portanto, desse relacionamento a maior evidência relacional desse amor nesta atual dispensação, no mundo presente, é o amor aos irmãos. Paulo diz que tudo isso que nós estamos comentando... Paulo não, João, que diz que tudo isso que ele está comentando agora é inútil se não houver amor aos irmãos. Ele diz que a evidência maior neste mundo de que nós somos verdadeiramente transformados pelo poder de Deus e somos filhos é o amor aos irmãos. Então, esse é um termômetro da vida cristã. Né? Como é que nós vivemos, como é que nós amamos os irmãos? É só de palavra e de língua ou de fato e de verdade?
Agora, João vai falar da fé vitoriosa. Ele vai falar de uma fé que é vitoriosa. Mas ele começa respondendo uma pergunta: quem é o crente? Como nós podemos identificar um crente? Quem é o crente? Para João, o crente é todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. O que significa isso? Significa o seguinte, que o crente verdadeiro crê que Jesus Cristo, que Jesus de Nazaré é o Messias prometido por Deus, que deu sua vida para tirar os pecados do mundo, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Quem ama a Deus, né? Por exemplo, os judeus, deve também amar a Jesus. Então, João está dizendo que quem ama a Deus deve também amar a Jesus. Ele está falando isso mais diretamente para os judeus, porque os judeus diziam que amavam a Deus, mas não amavam os irmãos. Então, Paulo está dizendo: quem ama a Deus, ó judeus, também deve amar a Jesus e amar os irmãos. Por que amar a Jesus? Porque os judeus não aceitavam Jesus como Cristo. Então, eles erravam em que eles não aceitavam que o Messias era Jesus de Nazaré. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Messias ungido de Deus, esse é nascido de Deus. Por que Paulo fala que os judeus não eram nascidos de Deus? Porque eles diziam crer em Deus, mas não criam em Jesus como o Cristo de Deus, o Cristo ungido de Deus, aquele que vem tirar os pecados. Então, a fé nossa está fundamentada em Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque Jesus é o Cristo de Deus encarnado. Então, é Jesus, o Cristo, o ungido, o designado para ser o nosso Redentor. É nesse sentido que João está conversando com os seus irmãos e a quem ele chama de filhinhos. João ainda responde que a fé se manifesta em amor aos filhos de Deus, porque os filhos de Deus são nossos irmãos. Então, João está ensinando: olha, quem diz que ama, que é filho de Deus, que é crente, né? A fé dessa pessoa se manifesta em amor aos filhos de Deus, aos irmãos. Ninguém que não ame os irmãos pode amar a Deus. Amar a Deus é praticar os seus mandamentos, que não são pesados, que não são penosos. Por que os mandamentos de Deus não são pesados, nem penosos, nem causam desconforto na gente? Porque o Espírito Santo nos dá a graça e nos dá poder para realizar as obras de Deus, para obedecer os mandamentos de Deus. É o Espírito Santo que nos dá essa graça, essa força, essa disposição, né, de sermos obedientes a Deus. Então, o poder para ser obediente a Deus vem do próprio Espírito. Por isso que Paulo diz que as nossas obras não podem glorificar a Deus, mas as obras que Deus faz por intermédio de nós, essas glorificam a Deus, porque nós somos apenas instrumentos de Deus, instrumentos do verdadeiro Deus. Para João, todo aquele que
é nascido de Deus, vence o mundo. A vitória que vence o mundo vem da fé. João está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo em que sentido? Vence o mundo no sentido de não ser animado pelas coisas do mundo, de receber impulsos das coisas do mundo, de receber força do mundo, de fazer as coisas do mundo, de ter prazer nas coisas do mundo. Todo aquele que tem fé genuína em Jesus Cristo, ele se afasta do mundo, ele quebra suas relações com o mundo, ele corta qualquer tipo de dependência com o mundo. E a vitória sobre o mundo só é pela fé. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está em nós, que vence o mundo por meio de nós. Como é bela esta figura, né? Que a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. E que esta fé propicia a ação do Espírito Santo em nosso favor de praticar por meio de nós as obras que glorificam a Deus. Nós somos apenas instrumentos de Deus para glorificar o seu nome. A fé está fundamentada, então, numa verdade. Qual a verdade? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, esta é a verdade fundamental. Aliás, foi isso que Pedro confessou, né? Quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis ser? Quem dizeis que eu sou? Jesus, né? Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a fé cristã está fundamentada nisso, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. João menciona agora o testemunho sobre o Cristo. Como é que é o testemunho sobre o Cristo? A primeira questão que ele levanta é que aquele que veio com água e com sangue é o Cristo. O Espírito Santo dá testemunho desta verdade no batismo de João, e que foi a iniciação ministerial de Jesus, né, com água. Então, por que o João está dizendo que aquele que veio, que Jesus é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Então, não somente com água, mas também com água e com sangue. É o Espírito, e é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O que é que João quis ministrar aqui? Há muitas ideias e há muitas interpretações sobre este texto, mas aqui me parece a mais lógica é que o ministério salvador, redentor de Jesus começou publicamente no seu batismo. Então, a água ali foi um símbolo, que o batismo é por causa da água. A água ali representou um símbolo de iniciação do ministério. Jesus foi legalmente batizado, como se ele. É claro que ele não precisava disso, mas dando a entender que ele estava livre, purificado de pecados. Ele não tinha pecados. Então, nesta questão, o Espírito, o, o batismo de Jesus é a iniciação ministerial e é com água, né? Então, Jesus veio por água, mas veio também por sangue, porque na cruz do Calvário foi consumada a nossa redenção. E lá foi derramado o sangue. Foi o sangue que testificou da obra consumada. Foi por causa da morte de Jesus, do derramamento de sangue, que os nossos pecados foram perdoados e a obra de Jesus foi plenamente consumada. Na morte de Jesus, tudo foi realizado. Então,
essa é uma manifestação do sangue. Então, na água, no sangue e até no testemunho do Pai, não é? O testemunho do Pai no batismo de Jesus, quando o Pai falou: "Este é meu filho amado em quem me comprazo", e no Monte da Transfiguração, quando Deus falou de voz audível, que é: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi". Então, aquele que veio com água, com sangue, e o Espírito Santo dá testemunho desta verdade, né? Tanto no batismo quanto no derramamento de sangue. Mas há um testemunho ainda do Espírito Santo, testemunho que nós podemos observar, é um testemunho no céu, Pai, Palavra e Espírito. O que é palavra neste texto aqui? Palavra é Jesus, ele é o Logos, ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. Esses três substantivos são equivalentes. Palavra, verbo e logos. Logos é uma palavra grega que significa verbo. Então, Jesus é a palavra de Deus. Lembram-se de ter estudado Gênesis e quando Deus vai criar, ele usa a expressão logos, ele usa a expressão palavra, né? O redator daquele texto, o escritor daquele texto, diz assim: no princípio era o verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi criado por Deus. Como que Deus criou? Haja, é tudo com a palavra. Então, é o próprio Jesus que está ali como criador, né? Como criador, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, porque o texto diz também que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Bem, né, nesse sentido que nós podemos ver um testemunho no céu do Pai, da palavra e do Espírito, ou do Logos, ou do Verbo, né? Estes três são um. E aqui nós temos um ensino sobre a Trindade. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um Deus. Três pessoas, um só Deus. Três pessoas, um só Deus. E em Jesus acontece o, duas naturezas em uma só pessoa, né? A natureza humana, a natureza divina, na pessoa de Jesus. O testemunho no céu, então, é dado pelo Pai, pela Palavra, pelo Espírito Santo. Estes três são um. Mas há um testemunho na terra, segundo João. Ele diz que o Espírito Santo, a água e o sangue são testemunhos na terra. É claro, né? Água e sangue não podem entrar no céu. Então, o testemunho aqui é na terra, porque o Espírito Santo também testifica aqui na terra que Jesus Cristo veio em carne, que ele é o Filho de Deus. O testemunho, então, é um testemunho verdadeiro, no mesmo Espírito. Então, João diz que os três testemunhas aqui da terra, Espírito Santo, água e sangue, são concordes, são unânimes num só propósito. Qual o propósito? O propósito de demonstrar que Jesus é o Cristo. E demonstrar esse propósito de proclamar o nome de Jesus, de testemunhar do nome de Jesus. Proclamar é pregar, testemunhar é falar sobre ele de modo a viver o que ele ensina. Testemunha é vida. E glorificar o Filho, isto é, apresentar a ele toda a glória pela obra que ele faz. Então, o Filho
deve ser glorificado aqui na terra. O testemunho de Deus, segundo João, é maior do que o testemunho dos homens. Se nós temos crido no testemunho de homens, pregadores cristãos, apóstolos, etc., devemos dar maior crédito ainda à voz de Deus. Então, é uma verdade muito grande que é pregada por homens. Se o testemunho de homens é verdadeiro, o testemunho de Deus é muito maior do que o testemunho de homens. Então, a gente deve dar atenção à voz de Deus. Deus dá testemunho de seu Filho e oralmente. Quando que Deus falou a respeito de seu Filho? No Monte da Transfiguração e no batismo, né? Ele falou e as pessoas ouviram a sua voz. Portanto, também o Espírito Santo que nos foi dado, ele também dá testemunho dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós, e ele dá esse testemunho dentro de nós, falando ao nosso coração. Quem crê no testemunho de Deus a respeito de seu Filho, quem crê no testemunho de Deus a respeito de Jesus, quem não crê, o faz mentiroso. Por quê? Porque Deus deu testemunho de seu Filho e o testemunho de Deus é verdadeiro. Quem não crê, e há muita gente, nossos amigos inclusive, que não crê, que torna Deus mentiroso, porque ele falou uma coisa e a pessoa não acredita. Então, esse testemunho negativo faz de Deus um mentiroso. O testemunho divino, né? O testemunho de Deus, que é o Pai, e ele dá testemunho acerca de seu Filho, é confirmado. Como que é confirmado? Pelo poder de Jesus Cristo, de dar a vida eterna, esta vida que está no seu Filho, e é a garantia de sua vitória sobre a morte. Então, Deus concede ao seu Filho o poder de dar vida àqueles que creem nele. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, eu não tenho apenas perdão de pecados. Eu tenho uma nova vida. Se Deus perdoasse meus pecados, mas não me desse uma nova vida, eu continuaria morto espiritualmente e voltaria a pecar intensamente. Não seria salvo, porque não houve mudança de natureza. É por isso que Deus perdoa meus pecados, mas transforma a minha natureza pela vida de Cristo, para que eu possa vencer o pecado, vencer o mundo, vencer Satanás. É por isso que nós recebemos vida nova, a vida que está no Filho, e que é a garantia de sua vitória sobre a morte. Isto é, a vida que Deus deu a Jesus e que ele nos dá é a garantia da vida de Jesus e da vitória dele sobre a morte, né? Sobre a vitória sobre aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, a morte de Jesus. E ele nos dá nova vida perpétua a partir desta vida que ele recebeu. E isso garante também a nossa vida eterna, a nossa imortalidade. Nós, irmãos, não vamos morrer, nós temos uma vida perpétua. Ela não é eterna porque ela teve um começo, mas ela é perpétua e imortal. Ou seja, de quando nós cremos em Jesus para frente, nunca mais nós morreremos espiritualmente e nós também não morreremos fisicamente quando a ressurreição ocorrer. Então, temporariamente, nós somos salvos espiritualmente, né? Que é esse momento agora,
E, temporariamente, nós vivemos nesse corpo mortal. Depois, nós viveremos espiritualmente, que já estamos vivendo espiritualmente hoje, e viveremos também quando houver ressurreição, nosso espírito e nosso corpo estarão novamente unidos para toda a eternidade, para a, a- toda a dispensação da glória de Deus. Então, nós vamos ver isso aí, porque somos filhos de Deus. João resume tudo que nós vimos até agora. João resume tudo na seguinte expressão: quem tem o Filho, claro que é o Filho de Deus, tem a vida, muito além do perdão de pecados, como eu falei. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Vou repetir sem comentários. João resume dizendo: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Podemos aplicar algumas verdades dessa nossa vida, mas a principal que eu gostaria de deixar hoje é que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, recebemos vida eterna de Deus por meio de Cristo e estamos guardados pelo Santo Espírito de Deus para a redenção final, que é a ressurreição do nosso corpo, para vivermos para sempre, na presença de Deus. Vivermos perpetuamente na presença de Deus. Esta é a ação do Evangelho na nossa vida. E a evidência maior desse Evangelho na nossa vida, na verdade, são duas. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar verdadeiramente a Deus, glorificar o seu nome, renunciar a tudo que não o agrada, amar totalmente a Deus, andar em obediência de coração à sua palavra. E segunda, amar ao meu irmão de todo o coração, tendo disposição sacrificial, como nós vimos na semana passada, até de dar a vida pelos nossos irmãos. Que o Senhor misericordiosamente nos abençoe para compreendermos a sua palavra. Nós vamos dar oportunidade agora para nós conversarmos um pouco e para discutirmos algum assunto, vermos alguma coisa que não ficou muito bem esclarecida.